É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Essa palavra que dia após dia vai transformando a nossa vida e vai nos fazendo experimentar as maravilhas de Deus. Porque Deus vai nos tocando, forjando a nossa vida com o fogo dessa palavra que vai realmente nos fazendo experimentar aquilo que são os valores do reino, aquilo que é a cultura do reino semeada no meio de nós. E nós estamos nessa nova temporada estudando os Atos dos Apóstolos. Então você já pode anotar aí o texto que nós vamos meditar hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 14 a 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 14 a 36. Vamos invocar o Divino Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Versículo 14 do capítulo 2. Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, e em alta voz falou à multidão: Homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja do vosso conhecimento que eu vou dizer. Escutai-me com toda atenção. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar. É apenas a 3ª hora do dia. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos. Vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas, derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. E mostrarei prodígios no céu e em cima, e sinais na terra, embaixo, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem comprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, quis que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando numa cruz. Deus, porém, o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Com efeito, Davi diz a seu respeito: Eu via sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita, para que eu não vacile. Por isso, alegrou-se o meu coração e exultou a minha língua, mais ainda a minha carne repousará na esperança. Não abandonarás a minha alma no Hades, nem deixarás o teu santo conhecer a decomposição. Deste-me a conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria com a tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos com toda a liberdade que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até hoje. Ora, ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado solenemente que um dos seus descendentes sentaria no seu trono. Assim, ele previu a ressurreição do Cristo, e é dela que disse: não foi abandonado no Hades e a sua carne não conheceu a decomposição. A esse Jesus, Deus ressuscitou, e disso nós somos testemunhas. E agora, exaltado à direita de Deus, ele recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Davi não subiu ao céu, mas ele disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que toda a casa de Israel reconheça com plena certeza:
a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Que palavra riquíssima, o testemunho, a primeira pregação do apóstolo Pedro. Primeiro testemunho que nós temos, o relato, o escrito, aquilo que ele anuncia, o querigma. E aqui nós temos promessa. Vamos aqui na promessa que é tirada do texto de Joel. Então, no versículo 17, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre todos. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. E mostrarei prodígios. Aqui tudo é uma promessa de Joel. Depois você pode anotar no seu caderno, não é? Sinais na terra, embaixo, sangue, fogo, são sinais da vinda do Senhor, né? Do julgamento, do juízo final. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E aí uma outra promessa, o versículo 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui um princípio eterno, no versículo 36. Vou anotar aqui, um princípio eterno. Deus o constituiu Senhor e Cristo. Nós vamos colher a mensagem de Deus para nós, diante de tudo isso. O apóstolo Pedro, ele vai nos fazer experimentar a partir do próprio testemunho, do anúncio do querigma, que Jesus morreu para salvar a todos, judeus e prosélitos, gentios. A salvação é universal, ela é para todos, ela não é condensada somente ali para aquele povo escolhido, mas para nós, para toda a humanidade. E aí ele vai mostrar que exatamente dentro da perspectiva da salvação, está se cumprindo ali aquilo que havia sido prometido em Joel, nos últimos dias. A ascensão do Senhor, ela inaugura os últimos dias. O derramamento do Espírito Santo nos coloca dentro dos últimos dias. E viver no Espírito é viver como pessoas que querem experimentar verdadeiramente uma vida coerente e que está de acordo com o jeito de viver nos últimos dias. Viver cheio do Espírito Santo, tendo consciência, porque é o Espírito Santo, vai dizer depois o apóstolo Paulo, que nos capacita a declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E aí Pedro vai tocar em cada detalhe, mostrando aquilo que aconteceu, o que os judeus fizeram, uma crucificação de nosso Senhor, a libertação, né, que acontece, citando os textos bíblicos dos Salmos, mostrando exatamente que Jesus não chegou à decomposição, mas ele ressuscitou, porque não era possível que a morte o dominasse, mostrando exatamente a vida que nós precisamos viver, a vida que nós precisamos experimentar dentro da dinâmica da ressurreição. E aí mostra exatamente que a Escritura revela a ressurreição do Cristo, o ressuscitado. E aí, esse Deus que ressuscitou, que está exaltado à direita do Pai, ele derrama o Espírito Santo. Jesus derrama o Espírito Santo. Para quê? Para que nós o reconheçamos como Deus e Senhor, como Cristo, o Messias. Mas não é somente proclamar com os lábios, é viver. A mensagem que eu tiro é essa: a morte, a ressurreição e o derramamento do Espírito Santo me levam a viver uma vida no Espírito, reconhecendo que Jesus é o Messias e o Senhor da minha vida. Isso diz a partir de agora, pela recepção do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo,
nós somos capazes de viver uma vida coerente, segundo a palavra, segundo a vontade de Deus, porque houve um processo. Nós recebemos a vida de Deus habita em nós e nós somos capazes de corresponder a esse chamado da santidade, chamado de uma vida coerente com a palavra, com o ensinamento de Jesus, nos preparando para encontrar definitivamente com Ele no céu. Essa palavra nos leva a viver uma experiência profunda e mergulhar na oração. Senhor, a sua palavra me atrai para Ti. A sua palavra me faz aproximar-me da sua presença e desejar do mais profundo do meu coração experimentar aquilo que o Senhor tem reservado para mim. E eu sei que o Senhor tem reservado para mim coisas extraordinárias. E hoje, no texto estudado, na meditação sobre o Pentecostes, o contrário de Babel. Em Babel ninguém se entendia porque era o orgulho que predominava. Em Pentecostes a humildade proveniente da obediência, proveniente da perseverança, proveniente da experiência, proveniente, Senhor Deus, dos corações rendidos a Ti. Todos ouvem as maravilhas do Senhor. E hoje, Senhor Deus, nós queremos experimentar essa capacitação. Jesus, Tu és aquele que batizas com o Espírito Santo. E o texto dos Atos nos revela que se cumpriu o que disse João Batista. Depois de mim virá aquele que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Eles perseveraram, nós temos perseverado na escuta da palavra, nós temos perseverado na oração. E eu quero pedir humildemente ao Senhor hoje, dá-nos a capacitação do Seu Espírito, batiza-nos com o Espírito Santo e com fogo, para que nós entendamos a palavra, para que nós também sejamos testemunhas do ressuscitado, do Senhor, onde nós estivermos, para que nós entendamos que na humildade e na obediência, na rendição do nosso coração a Ti, nós seremos capacitados. Não depende de mim, não depende dos meus irmãos e das minhas irmãs, tudo é graça do Senhor. E a força do Espírito Santo, agora comunicado a nós, nesse momento, o Senhor está derramando o Seu Espírito, o Senhor está batizando agora com o Espírito Santo a cada um de nós. Nós nos capacitamos na escuta da palavra e no testemunho. Faz isso na minha vida, na vida de cada um dos consagrados da Canção Nova, na vida do povo que agora está rezando a partir do estudo bíblico. Nós queremos experimentar essa grande graça, Senhor, e já agradecemos. Muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E estudando os Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber exatamente isso. O Espírito Santo capacita os apóstolos para serem testemunhas até o ápice, o auge do testemunho, que é o martírio. E é o Espírito Santo que nos capacita nesse mundo tão difícil de testemunharmos as maravilhas do Senhor, porque não depende de nós, é graça de Deus. Então ouse, eu quero desafiar você, ouse a se colocar a serviço, a proclamar as maravilhas de Deus, porque é Ele que agora batizou você no fogo, que vai te fazer ser testemunha dele até o fim. Eu quero pedir que o Senhor abençoe a você e a sua família. E nós nos encontramos no próximo programa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.